o nosso tema da nossa aula são os locais em que você vai escolher para cultivar as suas orquídeas. Tenho aqui uma infinidade de ideias hoje para passar para vocês sobre o local que você vai fazer o seu replante, que você vai escolher para cultivar a sua orquídea. Lembrando sobre clima, temperatura e ambiente em que você vai cultivar a sua orquídea. Vamos falar mais à frente também sobre essa questão de ventilação, de umidade, mas a gente tem aí uns segredinhos, algumas táticas, né, algumas técnicas que eu tenho usado aqui no meu cultivo para me ajudar em locais onde, por exemplo, eu não tenho muita umidade, onde eu não tenho aí aquele chão, né, de terra, onde tem a maioria dos orquidários que sobe aquela umidade. A gente consegue sim também cultivar a orquídea nesse tipo de ambiente. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma surpresa muito legal no final dessa aula para vocês. Fiquem na aula até o final, tem muita dica legal sobre modos de cultivo de diferentes espécies de orquídeas e a gente vai passar nessa aula hoje. Pessoal, primeiro lugar, é claro, eu acho que vocês já devem ter notado nas aulas anteriores, porque aqui nas nossas aulas a demonstração de plantas não são plantas que vêm aí já compradas para que eu possa fazer a minha aula para vocês. São plantas em que eu cultivo já há quase 10 anos, né? E são plantas do meu cultivo, são resultados das dicas, das aulas que eu tenho passado para vocês. Então vamos começar aí com o primeiro lugar, né, o top, que eu sempre recomendo às minhas amigas, aos meus seguidores, e é claro, eu vou recomendar para vocês também, que é o uso desse material que a orquídea adora, que é a cerâmica. Tenho vários modos e formatos de vaso de cerâmica para mostrar para vocês. Mas já no começo dessa aula, para você que tem pouca umidade ambiente, lembrando que também terá dicas de como aumentar a umidade ambiente aí no seu local de cultivo de orquídeas, aguardem que também tem dicas. Eu vou começar com esse vasinho aqui, tá? Que é o vasinho de cerâmica, vasinho de barro, que muitas pessoas chamam ele também de vaso de barro. Pessoal, essa orquídea, essa Phalaenopsis é cultivada na minha garagem, é piso, né, de cimento mesmo, então eu não tenho ali aquela umidade de terra. E o que eu fiz para proporcionar para essa menina um pouquinho mais de umidade para ela se desenvolver bem no meu cultivo? Percebam que aqui tem uma madeirinha, né, essa é uma madeira peroba. Eu apenas fixei a planta na madeirinha de peroba, amarrei ela aqui, tá? Quero mostrar para vocês. Amarrei com fios de meia calça e usei, pessoal, substrato na parte de baixo. Olha esse enraizamento, que sucesso! Ela está se desenvolvendo super bem. E qual foi aqui o substrato que eu usei? A argila expandida. Mas aí no seu cultivo você pode usar o substrato da sua preferência, o substrato que você vai se adequar mais. Indico muito a pedra brita, a argila expandida, caquinhos de telha, isopor. Outra questão desse modo de cultivo, né, que vai te ajudar bastante na umidade, é a questão substrato. Se você vai usar substrato no fundo do vaso para cultivar a sua orquídea, não precisa colocar o famoso musgo esfagno aqui pertinho do caule dela, não em cima do caule, sempre abaixo dele, ok? Não se esqueçam desse detalhe, muito cuidado com o musgo esfagno, porque ele é bem perigoso. Se a gente não saber usar, a gente acaba apodrecendo raiz e também o caule da nossa orquídea. Se você for usar o substrato, não precisa colocar o esfagno, pessoal. Mas se você prefere acoplar a sua orquídea no vasinho de cerâmica, na madeirinha, você, não usando o substrato, você pode colocar o musgo esfagno pertinho das raízes dela, no local que você vai fixar. As raízes também têm que ser fixadas nessa madeira. Normalmente ela já vem, né, com algumas raízes boas quando a gente retira do vaso, quando a gente compra a orquídea. Então essas raízes da parte de baixo
da orquídea, ela também tem que ser fixada. Essas raízes que vocês estão vendo aqui, é claro, nasceram depois, né, com o desenvolvimento dela, com a minha rega, com o meu adubo, com o ambiente em que eu proporcionei a ela. Pessoal, mas a gente não tem somente esse modo de cultivo desse material de cerâmica. Temos também um cultivo que eu gosto demais, que está dando super certo, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é o prato de cerâmica, isso aqui. Olha se não fica lindo, tenho também Phalaenopsis nesse tipo de material. É um pratinho de cerâmica, vocês encontram em gardens, em floriculturas, tá? Olha as raízes como estão saindo. Pessoal, essa planta, eu nem cortei aqui o lacre plástico que eu usei. Pessoal, façam 4 furos no prato, pode usar furadeira, né? Façam 4 furos, coloquem a planta e passem o lacre plástico ou barbante, qualquer material que você tiver aí na sua casa que for mais fácil. Lembrando que esse material precisa ser regado diariamente. É um cultivo aberto, né? Um cultivo sem substrato, um cultivo bem seguro para você que está começando. Percebam aqui, pessoal, que ela já soltou essa brotação nova e já está aqui soltando uma nova brotação. Muito sucesso também nesse modo de cultivo, super indico para vocês, tá? Outra questão do material da cerâmica, quando você for fazer o replante da sua orquídea aí na sua casa, para tudo que a gente vai fazer, qualquer tipo de replante local que a gente vai acomodar, a nossa planta, a nossa orquídea, ela precisa de uma preparação. Esse material da cerâmica, quando você for fazer replante, no dia anterior do seu replante, você vai deixar esse vasinho de molho na água, pode ser até 2 dias. Quanto mais tempo ele ficar na água, mais hidratado ele vai ficar, tá bom? Então é super importante essa hidratação do vaso, porque ele vai sugar essa água esses 2 dias. E quando você fizer o replante, você vai fazer a sua rega, ele não vai absorver toda a água de uma vez só. Ele já estará hidratado, então ele vai sugar aquela água, vai segurar essa umidade e depois vai soltar para as raízes aí da sua orquídea, vai ser maravilhoso. Ela vai enraizar rapidamente, você vai ficar super feliz aí no seu cultivo. Pessoal, vamos aí para o segundo, né, o segundo tipo de vaso que eu uso demais aqui na minha casa, no meu cultivo. Hoje eu peguei, pessoal, um vasinho bem pequeno, porque as minhas orquídeas estão praticamente todas entouceradas, muito grandes. Então eu peguei uma espécie de Phalaenopsis para mostrar para vocês, nesse tipo de vaso, que é uma gracinha, tá? Também dá super certo o cultivo. Pessoal, é esse material aqui que eu tô falando para vocês, é o cachepozinho de madeira. Olha que gracinha que fica o arranjo, a argila expandida lá dentro com um pouquinho de esfagno, porque essa espécie de orquídea, essa é uma Phalaenopsis belina, ela adora umidade. Então, o que eu fiz? Coloquei a argila expandida, coloquei um pouquinho de esfagno por cima e coloquei essa plantinha aqui, muito bonitinha, que tá crescendo, que eu acho que ficou bem bonitinho, coloquei na parte de trás, que é o dinheiro em penca, né, nome popular dessa planta. Muito bonitinho, super aconselho, é um cultivo mais próximo aí da natureza, né, que a gente pode proporcionar para ela, que é a madeira, já que a maioria das orquídeas são orquídeas epífitas, aquelas que vivem grudadas nas árvores, que necessitam de um local para fixar as suas raízes. Pessoal, temos mais ideias aqui para vocês. Vou deixar um tipo de vaso mais comum para o final da aula, porque tem dica e eu vou fazer um desabafo nessa aula hoje para vocês também. Quero mostrar, pessoal, mais um exemplo de vasinho de cerâmica, tá? Olha aqui que gracinha, gente. Muito bonitinho também. Cultivado no vasinho de cerâmica com a pedra brita. Olha que sucesso de enraizamento. Muito bonitinha também essa menina.
Outro vaso muito legal que tem causado muita polêmica, né, por aí. Algumas pessoas criticando, dizendo não dá certo, vai queimar raiz de orquídea. Pessoal, tive uma experiência muito legal aqui no meu cultivo com esse tipo de vaso. Quero deixar essa ideia para vocês, mas também tem uma técnica de cultivo para que você não erre, para que você não queime a sua raiz, e isso eu acho que poucas pessoas passam, mas é claro que aqui nesse curso a gente vai passar como você vai usar esse tipo de vaso aí na sua casa. Vamos lá, que ele é lindo, tá? Vocês vão ficar surpresos com o material. Pessoal, é esse material aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a fibra de coco, né? Muitas pessoas têm medo de usar, acham que vai queimar raízes. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês, olha que coisa mais linda de enraizamento, planta super hidratada, folhas super firmes, enraizamento de sucesso. Percebam essas coifas vivas, prontinhas para se alimentar, tá? Pessoal, uma orquídea sem raiz, sem coifa verde. Coifa, para você que não sabe, é essa ponteirinha verde da sua orquídea. É por aqui que ela vai captar todo o seu alimento, a umidade do ar, fazer fotossíntese. Essa é a alma da sua orquídea, então zele bastante, tá? Faz de conta que é flor, tá? Porque isso aqui, pessoal, é muito importante aí no seu cultivo. Qual é o segredinho para você ter sucesso no vasinho de fibra de coco e não queimar a sua raiz? Pessoal, esse material aqui da fibra de coco, ele tem na sua composição, né, até para fazer esse formato de vaso, que aliás é muito bonito, ele tem na sua composição uma cola. Então, nesse caso, eu não posso cultivar a minha orquídea nesse tipo de vaso no sol, tomando chuva e tomando sol, porque essa cola vai soltar aí essa química para as raízes e é claro que vai acabar queimando a raiz da sua orquídea. Então, se você escolheu esse tipo de vaso, você tem que cultivar ele em um local coberto, sem sol e sem chuva, já que as phalaenopsis amam, né, sombra e água fresca. Esse ambiente que eu coloquei a minha orquídea deu super certo, não tenho tido problemas, vocês acabaram de ver, né, o sucesso que é de enraizamento também, de hidratação. Usamos a argila expandida também aqui nesse caso. Pessoal, uma outra ideia para vocês. Gente, tem uma infinidade de ideias. Aí durante o decorrer das aulas eu vou mostrando mais plantas para vocês, né? E vocês, é porque aqui não tem espaço para eu trazer todas. Mas no cultivo de orquídeas, pessoal, no decorrer do nosso cultivo, do seu também, vocês vão usando a criatividade de vocês, vão testando replantes. Aconselho demais você que adquiriu a sua orquídea a fazer no mínimo uns 3 tipos de replante. Faz uma orquídea, por exemplo, no vasinho de cerâmica, a outra você faz no seu cachepozinho de madeira, uma outra você faz no prato ou na fibra de coco e você espera o desenvolvimento. Aquele que se desenvolver melhor no seu cultivo, que der mais resultado para você, é esse em que você se identificou e eu aconselho demais a você seguir nessa linha de cultivo e no final dessa aula vocês vão entender por que eu tô falando isso para vocês. Vamos a mais um cultivo, mais uma ideia para vocês. Que eu gosto muito de fazer arranjos, tá, pessoal? De montar arranjos, que é esse cultivo aqui, muito parecido com aquele cultivo ali daquela catleia do prato de cerâmica que eu passei para vocês, tá? Esse material aqui, me desculpem, esse material aqui, pessoal, é aquele suporte de vaso, aquele suporte que a gente coloca embaixo de uma planta terrestre para não vazar água no piso, para segurar a água. Eu não gosto muito de usar esse tipo de material, então os vasos de plantas que eu compro, eu reaproveito esse material, faço vários furos nele, tá? Vários furos aqui na parte de baixo dele e acoplo a minha orquídea. Esse é um replante novo, mas eu tenho outras plantas já com sucesso de cultivo. Eu só não consegui retirar elas da parede porque as raízes saíram por aqui e colaram lá na minha parede, na minha garagem, então eu não consegui retirar. Essa, como é um replante mais recente,
ainda está se desenvolvendo. Mas é aquele cultivo que eu sempre tenho indicado para vocês, aquele cultivo aberto, sem muito substrato, regas diárias e adubação semanal, também dá super certo. E você pode pendurar ela assim em um local na sua casa, é claro, com bastante luminosidade e ventilação e umidade. Pessoal, temos aqui um outro cultivo também bem tradicional para passar para vocês, é claro. Essa menina a gente já mostrou aqui em outras aulas, que é a madeira. Aconselho demais, gente, esse tipo aqui de cultivo para você que mora em ambientes mais úmidos, né? Ambientes em que chove bastante, onde o calor não faz muito calor, onde faz mais frio, e é o cultivo na madeira. Esse cultivo, pessoal, em dias quentes, em temperaturas quentes, se o seu estado, se a sua região for calor, sempre faça regas diárias e sempre à noitinha, no final da tarde, porque ele necessita de captar mais umidade por não estar dentro do vaso. Cultivo seguro, tá? Livre de doenças. Inclusive, essa planta, essa Cattleya Whitney, que eu estou mostrando para vocês, é uma plantinha que estava super doente. Vamos ter aulas também de como salvar a sua orquídea doente. Aguardem, nosso curso tá super completo. Aí eu super indico para vocês, se a sua orquídea tá doente, foi atacada por insetos ou por fungos, você vai fazer o tratamento que eu vou ensinar nesse curso para vocês, e depois você faz o replante dela na madeirinha, que é assim que ela vai se desenvolver melhor e você vai conseguir salvar também a sua orquídea. Essa madeira é o IP, lembrando que se você for escolher madeira para cultivar suas orquídeas, essa madeira tem que ser de durabilidade, tem que ser uma madeira nobre, uma madeira que não apodreça logo. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar replantando, trocando essa planta, e a orquídea não gosta muito de ser replantada. Vamos falar agora do vasinho mais tradicional, né? Que agora é a hora do desabafo. Pessoal, é esse vasinho aqui, que é o vasinho plástico. Percebam que eu não tenho nenhuma orquídea nesse modo de cultivo. Tenho orquídeas terrestres cultivadas em vaso plástico, mas orquídeas epífitas, pessoal, e rupícolas, né, que são cultivadas na rocha, na pedra, eu não tenho no vasinho de cerâmica. Por quê? Porque eu não consegui, simplesmente não consegui cultivar orquídeas em vaso fechado, em vaso plástico, mesmo furando todo o vaso em toda a lateral e fundo. Fiz várias tentativas, mas não consegui. E por que eu não consegui? Eu sou uma pessoa que gosta muito de regar, tenho a mão nervosa para rega, e o vaso de plástico, pessoal, mesmo usando um substrato bem drenado, argila expandida, o isopor, ele segura a umidade, ele transpira em suas laterais e mantém essa umidade. Então eu não consegui acertar a minha frequência de rega, né? Eu volto na questão dos testes de vaso que você tem que fazer na sua casa para ver qual será que será melhor para você no seu cultivo. Vaso plástico para mim, infelizmente, não deu certo. Então eu continuei a fazer os replantes que deram certo. É claro que eu tive sucesso aqui no meu cultivo. São esses que eu recomendo para vocês, mas tenho amigos que têm maior sucesso utilizando o vaso plástico, e eu te convido a fazer o teste. Se você conseguir, deixa no comentário para mim meus parabéns. Se você já tem sucesso no vaso plástico, deixa aqui nos comentários dessa aula também. Eu vou ficar super feliz em que você compartilhe aí a sua experiência conosco. Pessoal, agora no final da nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Aproveitem as dicas dessa variedade de vasos que eu passei para vocês hoje. E eu tenho uma surpresa linda que será tema de uma das nossas próximas aulas. Continuem
passo a passo, assistindo todas as aulas, que ao final desse curso você terá muito sucesso no seu cultivo. Vamos finalizar a aula com um arranjo maravilhoso que eu trouxe aqui para vocês. Gente, ele é pesado, muito difícil de pegar. Olha que coisa mais linda, esse arranjo de Phalaenopsis na madeirinha, usando plantas terrestres que são as bromélias. Pessoal, plantas terrestres nesse caso, não tenho terra aqui dentro desse vaso, porque a orquídea epífita, Phalaenopsis, não gosta de terra. Então eu improvisei esse substrato com argila expandida, as bromélias adoraram. Vou passar dicas para você que quer cultivar orquídea dentro da sua casa, será tema de uma das nossas próximas aulas. Todo o meu carinho a cada um de vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!